para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos mais uma vez. Aleluia. Para falar do amor de Deus, da sua graça maravilhosa. E hoje eu escolhi como tema o capítulo 14 do livro de Êxodo. Aleluia. E vamos estudar e meditar numa palavra onde o povo de Israel, passando por um momento terrível de perseguição, e olhou apenas para a perseguição. Não olhou para aquele que já tinha dado o livramento, daquele que estava ali cuidando deles o tempo todo. E se deixaram levar pelo medo. Mas Deus, mesmo assim, se revelou como um Deus forte, poderoso, misericordioso. Vamos ver a leitura, então, de Êxodo no capítulo 14. E diz assim a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, está quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem meio do mar em seco. Aleluia, glória a Deus. A gente vê que depois de tanto poder que Deus demonstrou a favor dos filhos de Israel, começando com aquelas 10 pragas que foram a cabo contra o Egito, mas que não causaram danos ao povo de Israel. E depois de tanto poder que Deus deu a Moisés e mostrou que estava verdadeiramente naquele negócio, o povo ficou ali no Mar Vermelho e os egípcios atrás, e eles temeram e com razão ficaram com medo, mas deram vazão ao medo e esqueceram que Deus estava com eles. Naquela época, uma nuvem ficava no céu, dando ao povo a direção que eles deveriam seguir, e de tal maneira que quando a nuvem ela parava, o povo parava e acampava. Quando a nuvem se movia, o povo também se movia e deveria seguir adiante. E à noite, uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo que, da mesma maneira que a nuvem, quando estava parada, o povo deveria parar. Quando se movia, o povo deveria se mover. E notem que na travessia do deserto, que se deu logo após o Mar Vermelho, a gente vê que era muito necessário que tivesse sombra para aquele povo. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, mostra e nos revela que Ele pensa em tudo. Durante o dia, aquela nuvem não só dava para eles a ideia do momento que deviam parar e do momento que deveriam prosseguir, mas também fazia sombra para aquele povo. E à noite
um frio escaldante, ou melhor, um frio intenso, onde aquele povo tinha aquela coluna de fogo, creio eu, aquecendo-os numa noite desértica de intenso frio. A gente verifica que a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, traz para a nossa vida esse zelo, que é um zelo próprio de um pai. E a palavra diz que quando aquele povo ele se deslocava, tinha sempre alguma murmuração. E aí nesse primeiro episódio, que foi na abertura do Mar Vermelho, o povo começou a murmurar porque viram os egípcios se achegando e não entendiam que o Deus Todo-Poderoso estava com eles e, portanto, não deviam temer nada, mas mesmo assim murmuravam e reclamavam juntamente a Moisés. E foi quando Moisés, ele disse primeiramente esta palavra: não temais. E Moisés profeticamente já mostrava ali o poder de Deus que iria a favor daquele povo e como eles iriam glorificar Deus pelo livramento. Mas Deus, ele mandou Moisés tocar as águas. E veja que aquele que é o líder, aquele que está à frente, ele recebe de Deus o dom, recebe de Deus o poder para poder mostrar para as pessoas que Deus está presente. Hoje, todo aquele que guia um povo o faz em nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, obtemos a autoridade da parte de Deus para fazer o que for necessário para o povo se livrar dos males, seja das ações malignas, seja das enfermidades, seja das nossas próprias aflições de coração. O nome do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos é riquíssimo. E de uma tal maneira que aquele que conduz tem que mostrar e revelar esse Deus poderoso. E veja que após Moisés tocar as águas, o mar se abriu de uma tal maneira que houve um caminho seco para aquele povo passar. E nessa passagem a gente verifica que havia 600 mil homens acima de 20 anos, fora os demais crianças, mulheres. Estima-se provavelmente de 2 a 3 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho. Mas notem que Deus, ele demonstrou o poder abrindo aquele mar. E um certo dia eu estudava essa palavra e creio eu que no local que houve a passagem, lá no meio do mar, deveria ter uma profundidade de no mínimo 200 metros. Agora você imagina aí, você está se deparando com uma situação difícil, encurralado, e você clama a Deus e ele faz o mar se abrir de uma tal maneira que, olhando para a esquerda, olhando para a direita, você enxerga um paredão de 200 metros, talvez você olhe para cima e não consiga nem dimensionar exatamente o tamanho desse paredão. E assim, Deus fez com o povo de Israel. Mas a ordem de Deus era para que eles não ficassem olhando para o inimigo que vinha atrás. Porque esta coluna, essa nuvem que estava ali adiante de Israel, ela foi para a retaguarda, e a palavra diz que para o povo egípcio,
que estava ali perseguindo o exército de Faraó, tinha uma escuridão tal que eles não conseguiam ver, enxergar o povo de Israel. Assim também é o nosso Deus. Quando você clama diante de quaisquer perseguições, inclusive, lógico, que o maligno está em derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar, e há, com certeza, grande probabilidade dele querer atormentar a nossa vida, dele querer destruir a nossa família. Mas lembre-se, onde quer que ele ataque, o nosso Deus, ele bloqueia este ataque. E se porventura for necessário, ele nos esconde de uma tal maneira que nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, e aí o inimigo não tem nem como nos enxergar, e é por isso que aquele que está debaixo das asas, aquele que não peca, diz o apóstolo João, o inimigo não pode tocar. Por que não pode tocar? Porque está escondido no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não pode ver. Mas a ordem do Senhor era que o povo não ficasse temendo, simplesmente marchasse. E assim, Deus disse para Moisés, diga ao meu povo que marche. E o livramento de Deus vai além disso. Além de abrir o mar, além de fazer escuridão para que aquele exército egípcio não enxergasse ao povo que estava à frente, ainda fez com que os carros saíssem as rodas, de tal maneira que o exército egípcio tinha dificuldade de se deslocar. Então veja que Deus, ele cuida de nós com zelo, que faz com que o maligno entenda que nós somos de Deus. E aquele que é de Deus, a palavra diz que é selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E no mundo espiritual, acreditem, o inimigo de nossas almas pode enxergar este selo em nossas testas, que espiritualmente pode ser visto por aqueles que são espirituais. O inimigo, ele não tem permissão para tocar a tua vida, a tua casa, sem que Deus, ele não esteja por algum motivo autorizando. E se o fizer, nada mais é para cumprir a palavra que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você estiver passando agora por um problema grave, por alguma peleja, acredite, isso da parte de Deus pode ser para teu amadurecimento, pode ser para crescimento espiritual, pode ser para Deus se revelar. Porque se não houvesse aquela perseguição dos egípcios, como aquele povo podia entender o amor de Deus e o livramento que, consequentemente, Deus ele daria demonstrando este amor ao povo? Precisamos entender que as circunstâncias que a gente passa neste mundo, como o verbo já está denotando, é passageiro. São circunstâncias passageiras. Precisamos tomar posse da eternidade. Precisamos tomar posse de Deus na nossa vida. Precisamos tomar posse da nossa cidadania como filhos de Deus e, portanto, habitantes do reino e habitantes dos céus. Não era à toa que os apóstolos, eles mencionavam a nós nesta terra como peregrinos, como de passagem. E ali o Senhor, ele dá uma grande lição
para os inimigos e também demonstra ao povo dele que ele é o Deus do impossível. Eles estavam ali, todo o povo, todas aquelas pessoas encurraladas, entendendo que o exército egípcio estava ali com sede, talvez até de matá-los. E se vocês lerem os versículos anteriores ao que eu li, vocês vão verificar que alguns deles começaram a blasfemar, falando com Moisés de uma maneira tal que, como se não entendesse que Deus estava ali, estava na causa deles. E perguntavam para Moisés: trouxesse a gente aqui para ser morto? E a gente vê que logo depois da abertura do mar, depois que começaram a atravessar o deserto, também vieram várias outras murmurações da parte do povo. Isto significa que eu e você temos que tomar muito cuidado, porque a gente quer ver milagre, a gente quer ver o mar se abrir. É lógico que é muito bom, é maravilhoso você ver o poder de Deus em ação. Mas o mais importante é você guardar no coração a palavra de Deus, e como diz o apóstolo Paulo no final da sua carreira, ele dizendo: guardei a fé. Vamos guardar a fé. Não vamos deixar nos abalar por nada. E na tua oração, pede esta fé inabalável, porque as circunstâncias, Deus pode mudar. Os quadros difíceis da vida, Deus pode transformar. Assim como no primeiro milagre que Jesus fez, transformou água em vinho, o que é aos nossos olhos uma coisa impossível, Deus também pode fazer a água transformar em vinho na tua vida. E nessa passagem da transformação da água em vinho, a gente encontra aí o nosso Senhor Jesus Cristo dando as dicas para que ele viria e por que ele viria. A promessa dos profetas no Velho Testamento é que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. E Jesus, quando fez o primeiro milagre, lá nas bodas de Canaã, ele demonstrou que a nova aliança era alicerçada no sangue dele, porque o vinho, a gente sabe que na Santa Ceia simboliza o sangue que foi dado na cruz por nós. E Jesus transformou água em vinho, mostrando que ele nos purificaria, não com água, mas com o sangue dele. Tornaria a gente branco como a neve, e os nossos pecados, que é escarlata, da cor de sangue, seria purificado com o próprio sangue dele. Então, vamos acreditar, vamos guardar fé, vamos combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E para isso, meus irmãos, precisamos vencer com as armas de Deus. Moisés, então, ele com as mãos, ele tocou as águas e o mar se abriu. E a palavra diz que depois que o povo atravessou o mar, atravessou em seco aquele mar, ele novamente tocou e as águas, elas se juntaram novamente. Isso significa que Deus, ele faz, na sua misericórdia, com que a gente se sinta útil na obra. Ele não nos deixa desamparado. Ele revela que ele está conosco e faz questão que a gente seja co-participante da obra. Por isso que Moisés, ele iniciou tocando as águas e terminou tocando de novo, de tal maneira que o mar se abriu e o mar se fechou com as mãos de Moisés. Como estão tuas mãos? Você está disponibilizando as tuas mãos para que Deus te use? Ou você está escondido,
Você está se escondendo da obra por algum motivo? E qual o motivo? Por que que, de repente, você não está buscando combater o bom combate, sabendo que você já é vitorioso no combate se a obra é de Deus? Não vamos esmorecer, não vamos nos envergonhar de nada, porque não temos do que nos envergonhar. O inimigo, ele é o acusador, mas lembre-se, o nosso advogado, ele é forte, ele é fiel, ele é aquele que tem todo o poder, e poder até para nos livrar. E mais ainda, o nosso advogado se chama Jesus Cristo, e João 1 diz que também ele é Deus. E portanto, eu tomo para mim a ideia de que ali a minha causa, quando está diante da justiça de Deus, eu tenho ele, Deus, em Jesus Cristo como advogado, o Espírito Santo faz essa intercessão, e Deus o reto juiz, sendo que todos eles são um só. Por isso que diz que em Cristo somos mais que vitoriosos. E mais que vitoriosos significa que não é apenas uma vitória que você vai ter. A vitória maior é a gente saber que Deus está conosco. O Deus que você não vê com os teus olhos carnais, mas que gosta de se manifestar. Pode ser que use de alguém, como Moisés, para abrir o mar para você passar. Pode ser que use de um discípulo que tenha autoridade e poder sobre enfermidades para te curar. Pode ser que use qualquer um de nós que tenhamos o Espírito Santo para simplesmente orar e todo o mal sair. Mas, meus irmãos, tomemos posse da presença de Deus, e toda palavra de maldição já caiu por terra naquele que crê em Jesus Cristo e crê na obra da cruz, porque ele se fez maldição por nós. De resto, pode crer, o mar vai se abrir se necessário for. A lepra vai sumir, você vai ficar com a pele lisinha em nome de Jesus Cristo. Se alguém, por acaso, planeja emboscada, Deus é poderoso para te livrar. Se chover canivete do céu, toma o capacete da salvação. Se as setas, os dardos inflamados, as setas que voam de dia, vão na tua direção, veste a couraça da justiça e da verdade. Toma posse da espada do Espírito. Toma posse da armadura de Deus. E aí, deixa que o demais Deus o fará. E a palavra, então, ela faz com que você confie nele. E é necessário que confiemos. Porque a fé é esta medida. Não é uma coisa apenas transcendental. Ela vai além, porque ela é traduzida em certeza. Não fica apenas no campo das ideias. Está no campo da certeza. Tão certo como se você tem uma chave adequada e uma porta com a fechadura, e você usa dessa chave e você tem certeza que a porta vai se abrir, assim também tem que ser nossa fé. A certeza de que a porta é Jesus Cristo. E a chave ele nos dá através do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz você frutificar em tudo que for necessário para a porta Jesus Cristo se abrir para você. E de resto, quanto à porta, abre a porta do teu coração. Deixa Deus entrar. Vou fazer agora uma oração pela tua vida. E você que está acompanhando,
Faz aí o teu pedido, mesmo que eu não veja agora, posteriormente, mesmo que você coloque o teu pedido depois desta live, a gente também estará orando por tua vida. Vamos orar e pedir o impossível. Vamos pedir para que o mar se abra. Vamos pedir para Deus dar autoridade para você. E Deus, Ele já delegou esta autoridade para os Moisés. Seja um Moisés, seja alguém que se põe na brecha para que Deus Ele te use para abençoar. E a palavra para você leva para você ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Vamos orar então no nome de Jesus Cristo. Meu Senhor e Deus, aqui eu estou diante de Ti e todo este povo que pode me acompanhar nesta live. O Senhor abençoa, meu Jesus. Está aí o teu filho, tua filha, que, ó meu Senhor, está clamando dia e noite por conta de alguma enfermidade, diante de alguma aflição, e, ó meu Senhor, pela impossibilidade do homem de cura, pela impossibilidade, meu Senhor, do homem de qualquer providência para se livrar do problema, eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor permita que nesta oração seja, meu Deus amado, a mão de Moisés fazendo com que as águas sejam tocadas e o mar vermelho se abra para a vida do teu filho e tua filha. E, meu Senhor Jesus Cristo, permita, meu Deus, que os teus filhos diante, meu Deus amado, do problema, possa enxergar com seus olhos o mar se abrir, a coluna de água à direita, a coluna à esquerda, a terra seca. Dai ânimo, forças, ó meu Senhor, para que teus filhos marchem, atravesse este mar vermelho, sabedores que o teu poder sustenta as águas que não vão cair sobre nossas cabeças. E diante, meu Deus amado, do atravessar, faz com que, meu Deus, todo o problema seja sepultado debaixo das águas. E assim, meu Deus, que esta oração, ó meu Deus, sirva também como a mão de Moisés, que faz com que, meu Deus, as águas que estavam nas colunas à direita e à esquerda, elas venham a cair sobre a doença, venham a cair sobre a enfermidade, sobre a aflição que, ó Senhor Jesus Cristo, atormenta o teu filho e tua filha, e venha, meu Deus amado, a sepultar de uma vez por todas todos os problemas, toda enfermidade e todo mal. E assim, meu Senhor, no deserto da vida, os teus filhos possam contemplar, ó meu Senhor, os céus de glória, ver a tua nuvem, ó meu Deus, durante o dia, arrefecendo nossos ânimos diante dos problemas, e à noite, meu Deus amado, nos aquecendo diante do frio intenso do deserto. Ó meu Deus amado, possam ver também, meu Jesus Cristo, ó meu Deus, diante do clamar, a água brotar da rocha, o maná cair dos céus todos os dias, e o Senhor nos suprindo e demonstrando que o Senhor, ó meu Deus, está em nossas vidas, está conosco, nos sustentando, nos guardando. Deus de poder e glória, coloca, meu Deus amado, no coração do teu filho e tua filha, a fé, a paz, que excede todo entendimento. E na tua justiça, encontrem, meu Deus, o porto seguro, para que não desistam da caminhada, não se prostrem diante das injustiças e não se prostrem diante, meu Deus amado, das agruras, dos obstáculos da vida. Deus poderoso, toma posse, meu Deus amado, de nós, ó meu Senhor, dos nossos corpos que ofertamos a Ti, dos nossos espíritos, e nos ajuda fortalecendo no Teu espírito de fortaleza. Nos dá graça, sabedoria,
para lidar, meu Deus amado, com o cotidiano, enquanto, meu Deus, ó meu Senhor, estamos nesta terra. Que venhamos, meu Senhor Jesus Cristo, a ter a tua direção e que um dia possamos, ó meu Deus, estar aí com o Senhor, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há enfermidade, onde não há morte, onde a alegria, ela é perene. E em todo tempo possamos desfrutar da tua glória, da tua presença em plenitude. Sede conosco, meu Senhor. Abençoa para a honra e glória do teu nome. E aos pedidos de oração, Senhor, ó meu Senhor Deus, eu sei que o Senhor é Deus de longe, Deus de perto. Escuta os corações dos teus filhos e tuas filhas. E dá vitória. E faz o impossível. E que cada um possa testemunhar de ti, da tua graça poderosa e do teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus Cristo.